Livro de Jó. Nós vamos ler aí o início, o testemunho que Deus dá acerca de Jó, né? É o próprio Deus falando das virtudes de Jó. Olha o que diz o início aí. Se quiser diminuir um pouco aí o climatizador, tá fazendo muito barulho aí. Deixa lá nos 40 que fica bom. Você encontrou aí o livro de Jó? Glória a Deus. Olha o que diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí vai falar que ele tinha tantos filhos, que ele tinha de bens, de riqueza e etc. E vai falar que os filhos faziam festa, programados banquete. Mas aí vamos lá para o versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus aqui são os anjos, tá? Talvez a sua tradução CNVI, tal. Tá alto o trem lá ainda, ó. É 40, põe lá no 40. É a chuva? Está chovendo? Ah, tá, perdão então. Então os filhos de Deus aqui não são homens, seres humanos, são os anjos. Tem uma tradução que inclusive já fala assim, os anjos que serviam, né? O céu é organizado, tem reunião para projetar a semana, o mês, tudinho. Então, no dia em que os anjos que serviam a Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear ou de perambular sobre a terra. Por que ele vive de rodear, perambular? Porque é um desocupado. Fica só olhando a vida dos outros, que ele não tem nada a ver. Então perguntou o Senhor a Satanás, verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, não te serve só porque ele tem interesse? Colocou em xeque a verdadeira espiritualidade e fidelidade de Jó. Acaso não cercaste com sebe ou com uma cerca a ele, a sua casa, e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. O bicho é mau, né? Aí Satanás vai pedir: deixa eu fazer um teste. Aí ele estende as mãos sobre ele. É quando Jó adoece, perde os filhos, perde a riqueza, aí vai. Olha, mas aí vamos lá para frente, ó. Verso 20, olha o que diz. Depois que aconteceu todas as tragédias, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do... Em tudo isto, Jó não pecou, nem abriu, nem atribuiu a Deus falta ou culpa de nada. Quando você lê o capítulo 1 e faz um paralelo do capítulo 42, que é o último, é extremamente interessante esse paralelo. Que o Deus que testemunha sobre Jó aqui, e que permite o inimigo tocar, é o mesmo Deus que lá no capítulo 42 vai dar testemunho e vai transformar
toda calamidade, toda situação difícil em vitória. Existe algo muito interessante sobre aquilo que Jó perdeu. Tudo que Jó perdeu, Deus trouxe em dobro. Mas Deus não deu o dobro de filhos. Não deu. Por quê? Você já parou para... Por que Deus não deu 20 filhos se ele perdeu 10 e Deus deu só 10? É porque é o seguinte, irmão. Os filhos de Jó eram crentes, fiéis, tementes a Deus. Então Jó não perdeu 10 filhos. Jó apenas, os filhos dele mudou para um estágio melhor, para o céu. Aquilo que é meu e que também é de Deus, aquilo que é santificado comigo ou através, continua sendo meu. Ele na realidade não perdeu nada. Aí a gente usa uma linguagem assim: a família tal perdeu o filho. Se ele for crente, fiel, for para o céu, não perdeu nada. Só vai ter a ausência física e o vácuo emocional. Mas ele continua sendo seu e ele está melhor do que a gente. Então Deus não devolveu 20 filhos em dobro, porque ele não perdeu nada. Deus e Jó entendeu isso. Aquilo que você tem, que vai para os céus, ou que vai servir ao reino de Deus, você não perde. Não precisa ser restituído, porque já é seu, continua sendo seu. Então Deus só devolveu 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. E Jó não perdeu a mulher. E sabe por que ele não perdeu a mulher? Porque ele não perdeu o equilíbrio. A questão de perder a mulher ou não passa muito pela cabeça do homem. Porque, irmãos, a autoridade ela está sobre o homem. É sobre o homem. Você pode ter uma mulher que ora, 10 filhos que ora, 15 meninas que ora. Se você, homem, não orar, se você, homem, não tomar atitude, tudo que a mulher e os meninos fizer vai ter um peso espiritual. Mas o seu, se tiver atitude de orar e de buscar, vai ser maior. Porque é padrão bíblico, é teologia. O encabeçar de Deus no princípio de autoridade e comando é pelo homem. E por isso Satanás luta tanto para tirar a autoridade do homem, fragilizar o macho, o homem. Porque ele sabe que fazendo isso ele vai enfraquecer o avanço do propósito de Deus, da vontade de Deus. Pastor, mas aquelas mulheres que é pai e mãe, elas conseguem êxito, elas ajudam a cumprir a missão, mas elas sofrem, irmão. Minha mãe criou 7 filhos sozinhos, sem homem. Criou, mas sofreu muito. Criou. Talvez se a minha mãe tivesse uma igreja, se a minha mãe tivesse um pastor na época, ela não teria sofrido tanto. Porque a figura de autoridade, ela passa por dois, é um processo. Tem a posição de autoridade e o ser que é colocado nessa base e que exerce autoridade, ou está lá e não exerce nada. É o famoso do presente ausente. Então você vê que o diabo é muito esperto. Às vezes ele não tira o homem da casa. O homem continua lá, mas é alguém que não influencia em nada. Está lá aquela figura, perdendo tempo, porque ele pode, se ele clamar, se ele decidir se posicionar para abençoar, irmão, aí é poderoso. E o incrível que existe um princípio na Bíblia, que é a questão da oração, de orar junto, em concordância. Então, quando o casal que é a figura de autoridade da casa e é a base para uma sociedade saudável, decide orar junto, o que acontece? O céu se abre mais rápido. O céu se move. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então diga comigo, todo zezão do sono
vai embora, que eu vou ouvir a palavra. Você já ouviu falar da história do Zezão do sono? Diz que o Zezão é um demônio. Quando o crente vai ler Bíblia, quando o crente vai ouvir a palavra, diz que o Zezão tem as pernonas e o corpo pequenininho. Aí o Zezão vem e senta bem em cima da cabeça do crente. Diz que ele tem um corpo bem pequenininho. E ele fica com as pernonas passando na frente dos seus olhos. Você tenta concentrar. Isso é história, não é teologia não, viu, irmão? Está na Bíblia não. É para você ficar ligado. Agora, se for homem, procura um médico. Sua testosterona deve estar baixa, viu? Você está dormindo em pé. Alguns casos é cansaço mesmo, porque às vezes a pessoa teve um dia terrível, dorme. Mas eu fico observando os homens acima de 40, 45, 50 anos, cochilando no culto. Eu pensei, ixi, esse homem é um homem bom de cama. Quando ele chega na cama, ele já dorme. As irmãs estão rindo, né? Cuidado quando a sua mulher falar para os outros, ei, meu marido é bom de cama, porque às vezes você só chega e pum! Glória a Deus! Diga comigo, a restauração de Deus na família de Jó. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado. O tema da mensagem é a restauração de Deus na família de Jó. É importante conhecer esses princípios. Sabe por quê? Porque senão você lê o livro de Jó, vê o cenário do sofrimento, e você pode, em vez de inspirar, em vez de confiar, você pode pensar que Deus me livre de passar uma provação dessa ou igual ou na metade dessa. Você criar um medo, você tem um trava emocional aí. Porque na realidade, o livro de Jó, os escritos da Bíblia, é para nos mostrar que há esperança, que há um caminho de vitória, que pessoas que passaram por adversidade, por problemas, a Bíblia dá a eles a resposta. A Bíblia dá a resposta para ele. A Bíblia tem a resposta. Então, quando você vê o positivo e o negativo na Bíblia, as duas coisas te ensinam. Você pode aprender com isso. Então, a restauração de Deus, o inferno vem fazendo um esforço concentrado para destruir a família. O diabo tem trabalhado para isso. A família está sendo bombardeada com um arsenal nunca visto na história. Há torpedos mortíferos apontados para todas as áreas da família. A crise conjugal, a crise com a vida da criança, do adolescente, do jovem, e a crise de valores. Há uma crise muito grande de valores. A família está, a maioria, boa parte dela, em alguma área está perdida. A educação está perdida. Se você pegar a organização, o Ministério da Educação, o mundo não sabe qual é o melhor padrão de educação. E é no sentido geral. Educação no aspecto da disciplina, qual é o melhor programa para se educar uma criança no aspecto de conhecimento, em geral. As instituições que eram antigamente bases para a sociedade, hoje elas estão sendo contestadas por vários grupos. Então, os problemas que Jó passou problema na área espiritual, emocional, financeira, familiar. A história de Jó, ela é um padrão para nós hoje, para a sociedade. Jó era exemplo em tudo. Em tudo. Jó era e é exemplo em tudo. Na criação de filhos, padrão de oração, fidelidade a Deus, conselho para a sociedade, base para inspirar a sociedade. Era um homem rico, então ele era um bom administrador. Então, Jó é padrão em tudo. E quando a gente pega a história de Jó, então a gente pode se inspirar. Deus proclama
o caráter de Jó. Não foi Jó que falou, eu sou reto, eu sou íntegro, eu sou bom. Não foi ninguém, nenhum vizinho, ninguém. Foi o próprio Deus que declarou sobre o caráter de Jó. Deus conhece os que são seus. Deus conhece sua vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe que o que você não faz e o que você faz. Ele te conhece. Conhece seus pensamentos, conhece seus desejos, seus sonhos. Deus elogiou Jó pela sua piedade e integridade. Agora eu pergunto, se o olhar de Deus para Jó era esse olhar que conhecia o todo, nós podemos então entender uma coisa: Deus tem o olhar do todo sobre a nossa vida. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. E o olhar de Deus para observar a vida de Jó não era um olhar para acusar. Irmão, quando Deus aponta ou você sente que precisa mudar, não é que o Espírito Santo está com a espada para que você mude ou então, vai morrer. Não. Quando Ele te toca, quando Ele te avisa, é para você mudar. Não é para gerar prostração. Outra coisa, você não precisa ficar dizendo, mas eu não dou conta, isso aí é difícil para mim. É difícil se você estiver só. Porque quando Deus ensina um caminho, Deus exige uma mudança, o que é que Ele faz? Ele te mostra, te direciona e te dá a graça e a força para você fazer. Para você fazer. Para você fazer. Você não faz só. Deus não é um humano que fala, vou te dar essa missão e vai. Não, Deus, eu te dou essa missão, te dou ferramenta, eu vou estar lá, meu espírito, os anjos. Deus trabalha. Então Deus, Ele fala do caráter de Jó, ele deixa claro o conhecimento. Mas o que é que Satanás faz? Satanás levanta suspeita sobre a motivação de Jó. Está vendo que é ao contrário? Agora eu vou acreditar em quem? Qual vai ser o meu manual para estudar a lição e em quem eu vou acreditar? Eu vou acreditar no que o diabo está dizendo usando a mídia, A ou B, os sistemas, ou eu vou acreditar nas Escrituras? Uma vez eu vi um pastor pregando. Falou assim que Jó, eu descobri por que Jó teve essas tragédias todas, porque Jó não era dizimista. Eu falei, meu não. Nem o cara ainda estava pregando na televisão, para piorar, para azedar mais o negócio. Porque Jó disse assim, o que eu mais temia me aconteceu. Irmão, nós não podemos confundir o que é dever cristão e o que é questão de teologia no aspecto da minha eternidade. Por exemplo, você sepulta gente vivo? Não. Quando é que a gente sepulta um crente aqui na igreja? Quando ele saiu do mundo, ele morreu para o mundo, a gente vai lá e batiza ele. A gente não batiza ninguém para ser discípulo, a gente batiza discípulo. A gente não batiza ninguém para ele morrer para ver se ele fica melhor na igreja, não. A gente batiza porque ele já morreu para o mundo. Então essa questão, o dever cristão de ser dizimista, ofertante, congregar, ler Bíblia, é um dever. Aí Deus, por misericórdia, quando a gente semeia atitude, fidelidade, dízimo, oferta, oração, Deus nos abençoa. Mas se Ele não quiser abençoar, Ele não está devendo nada para nós. A gente é que tem que cumprir o dever cristão. E Deus, a Bíblia diz o que em Hebreus 11, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Porque é do caráter, da essência. Deus é Pai, Ele vai retribuir. Ele vai retribuir. E às vezes você vem aqui e traz uma semente de dinheiro. E Deus retribui em outra área. Te dando um livramento, te dando saúde, etc.
Porque o importante não é a espécie da semente, importante é ser uma boa semente. Porque se for boa, Deus vai receber a semente e o coração do semeador. Deus disse, eu recebi a semente do Abel e o Abel. Então, nós precisamos tomar cuidado para você não começar a ser dirigido e tomar decisões pelo que o inimigo, o sistema, a mídia está dizendo, ou pelo que a sua própria mente diz, a sua história. Tem gente que ele vive um cristianismo do terrorismo. Tá, mas se eu não entregar o dízimo, aí vai dar tudo errado, aí o carro vai quebrar, etc, etc. Não está errada essa mentalidade. A gente faz por amor. A gente cultua. Tudo que a gente faz é um culto a Deus. Quando você levanta de manhã disposto a honrar sua empresa, não é chegar lá e bater o ponto e ficar enrolando. Você está cultuando, você está testemunhando de Deus, você está pregando sem palavras. O pastor Zé fala que a gente dá uma pausa aqui no culto 15 para as 8, mas o culto vai continuar. Se você sair daqui e for para a picanha, para a pizzaria com alguém, o culto continua. Amanhã de manhã você levanta, o culto continua. Então nós temos que tomar cuidado, porque o livro começa Deus testemunhando claramente de Jó. Mas em seguida o que é que o diabo faz? Vamos ler? Olha o que diz, Satanás levanta suspeita acerca da motivação de Jó. Capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Ele disse que Jó servia a Deus por interesses. O bicho é atrevido. Ele não falou para Jó, para quem que ele falou? Para Deus. Se ele foi lá tentar para Deus chegar ao reino Jó, ele vai tentar você ou não? Vai. Ele vai tentar dizer para você, não, você pecou, não tem jeito para você não. Deus não vai fazer nada por você não, ele vai tentar enfiar você no buraco. Você vai acreditar no que a Bíblia diz acerca de você ou que o inimigo, usando a vez sua história? Irmão, quando eu comecei, o pastor um dia virou para mim e falou assim, próximo sábado você vai pregar no culto de jovem. Irmão, mas me deu uma batedeira, um frio, fiquei a semana ruim. O que o diabo fez? Aí eu comecei, tinha culto na terça, na quinta e na sexta. Eu ia pregar no sábado. Eu ia pregar 10 minutos. Aí eu comecei a observar. Terça-feira foi pregar lá, um pastor. E o diabo falando assim, você está vendo? O cara é o único da igreja que tem curso superior. Você nunca vai chegar perto desse aí, ó. Aí na sexta-feira, tinha culto, eu fui no culto. Um abre um culto, um culto aquele bom, um prega, outro canta, e ele falou, olha para a sua origem. Você não teve pai, você não tem estudo, você acabou de chegar aqui. Você acha que algum dia você vai ser um Napoleão Falcão? Na época o Napoleão estava no auge, né? Gilmar Santos, Jimmy Swaggart. Irmão, eu queria ser pelo menos igual ao meu pastor, esses outros aí, eu nem sonhava. Agora eu pergunto, em quem que eu vou acreditar? Porque uma semana antes, numa vigília, a gente foi para uma vigília numa chácara, do lado que a gente ficou das 10 da noite às 6 da manhã, Deus usou uma pessoa, e disse para mim, assim como escolhi Jeremias no ventre, eu te escolhi e é eu que vou te capacitar. Mas eu pergunto, a hora que o inimigo estava jogando aquelas setas na minha mente, me fazendo se sentir um coitado, que eu não ia chegar a lugar nenhum, eu lembrei dessa profecia? Não lembrei. Jesus está com os discípulos na beira da água, lá em, acho que em Lucas 8, e fala assim, entrem no barco, vamos entrar no barco, nós vamos passar para o outro lado. Quem foi que falou que o barco ia chegar do outro lado? Foi Pedro, Tiago e João ou foi Jesus?
Eu pergunto, ele falou que o barco chegaria do outro lado. Ele sabia ou não que ia ter uma tempestade? Sabia, que ele é Deus. Ele sabia que os discípulos, por mais que fossem treinados, marujos, eu ia falar caminhoneiro, meu Deus do céu, o que tem a ver? Eles eram pescadores. Jesus sabia que por mais habilitados que eles fossem, eles não teriam condição de controlar o barco naquela noite, naquela travessia. Então a gente tem, quando o barco está lá, a Bíblia diz que eles estão quase o barco afundando, e Jesus fazendo o quê? Jesus cruzou as perninhas assim, né? Dormindo, e o trem está lá acabando água, sacudindo panela, balde. E eles tentando, esqueceram de quem? Esqueceram do que Deus pensava daquela noite, esqueceram o que Deus tinha falado. Até que um fala, vamos acordar o mestre, a solução está nele. Vai lá e diz, Senhor, não te dás que estamos quase a perecer? O senhor está aí dormindo, o senhor é muito folgado. Por que o senhor não pega uma lata para tirar aí uma água? Aí o Senhor levanta, repreende o vento, o mar. A Bíblia diz o quê? Veio grande bonança. Irmãos, nós vamos acreditar no que Deus fala acerca da gente, da nossa casa, da nossa história, do trabalho, dos nossos sonhos? Ou vamos acreditar nessas informações, nas vozes externas? Que a gente levanta de manhã, está lá, a mídia gritando nos seus ouvidos, tem crise, tem desemprego, tem não sei o quê. Irmão, para de ver jornal demais, pelo amor de Deus. Vai ler Bíblia e orar. Você ganha muito mais. Tem gente que todo dia ele sabe quantos morreu, quantos está na fila para morrer. Tem gente já fazendo a conta de quantos vai estar morto no final de fevereiro. Deus disse, o meu servo Jó é íntegro, fiel, vigilante, temente, se desvia do mal. 4, 5 versículos depois, o que é que o diabo disse? Olha, Senhor, esse Jó aí te serve por interesse. Aí ele continua dizendo, disse que Jó servia a Deus porque amava as riquezas, e Jó era rico mesmo. Satanás acusa Jó de amar mais o dinheiro e os filhos, a saúde, do que a Deus. Fala para Deus assim, toca nos filhos dele para você ver. Toca no dinheiro dele, toca na saúde dele. Ele vai blasfemar, ele vai pecar contra você. E ele continua. Satanás acusou até Deus de subornar Jó com as bênçãos para que Deus tivesse adoração de Jó. Mas é muita burrice. Deus dá um testemunho, o inimigo vem e começa a falar. Deixa eu falar uma coisa, isso acontece com todos nós. Você está nesta noite aqui ouvindo, foi tocado no louvor. Quando você sair daqui, que você lembrar que você tem um desafio amanhã. Antigamente falava um cheque, não, agora é a boleta do cartão de crédito. Você não está ninguém aqui está preocupado em cobrir cheque, ninguém usa mais cheque. Mas é o cartão de crédito, chega, a boleta. Você sai daqui com a voz de Deus. Deus vai me dar graça. Eu tenho fé. Meu Deus é fiel. Você sai com testemunho de Deus. A mensagem que eu estou pregando é um testemunho de Deus. É um aviso de Deus para você. É um alimento. Aí você sai por aquela porta. E segunda-feira você tem que encarar os desafios. Qual é a voz que vai prevalecer? Quem é que vai decidir qual é a voz que vai prevalecer? Diga, eu vou decidir. Por que eu posso afirmar isso? Porque Hebreus diz o quê? Mantenha firme a confissão da fé. Se eu ouvir uma mensagem biblicamente genuína, ela diz que gera fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E o Hebreu diz, mantenha firme a confissão da fé, naquilo que te inspira, naquilo que você foi alimentado, aquilo que você leu, que você viu, que é Bíblia, que é espiritual.
é que deve ser a sua voz, a base da sua partida. Deus chama Abraão e diz: Abraão, pega o seu filho, o único filho que tu amas. Como Deus conhece o coração, né? Vai a um monte que eu vou te mostrar, caminhada de 3 dias. Quando Abraão chega no pé do monte, o que é que acontece? Você acha que Abraão fez a jornada pensando na exigência de Deus hoje, ou Abraão fez a jornada baseado no que Deus já havia falado? Porque o que Deus falou agora não casava com o que Deus tinha falado, não dava esperança para ele. Porque falou, no coração de Abraão, ele já saiu de casa, o menino estava morto, irmão, ele ia sacrificar mesmo, tamanha era a obediência. Mas o que é que ele diz para os servos no pé do monte? Ficai aqui vocês e os jumentos, vai subir no monte eu, o menino, a lenha, o cutelo e o fogo. Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Pastor, me explica, como é que eu tenho uma fé dessa? Como é que eu vou agir dessa forma? Já imaginou se o líquido fosse assim, laranjinha? O que é que os meus irmãos iam pensar que era? Porque o copo, né? Abraão foi para fazer a vontade de Deus baseado no que ele tinha ouvido anterior. O que é que ele tinha ouvido anteriormente? A partir do capítulo 15 de Gênesis. Eu te farei um grande povo, uma grande nação. Através de você e dos seus descendentes eu abençoarei toda a terra. Eu vou multiplicar. Eu vou dar uma terra para vocês. Vocês serão numerosos como a areia da terra e as estrelas do céu. Então, irmão, qual era a voz que alimentou Abraão para ele ir? A voz das promessas de Deus. Tudo que Deus falou com ele desde Gênesis 12 até o 18. Como que Deus fala para ele que ia multiplicar sua descendência pelo herdeiro Isaque? E agora Deus pede o Isaque, como é que ia multiplicar? Se fez foi eliminar. Então ele sabia do caráter de Deus. Deus não muda. O caráter de Deus é abençoador. Hebreus chega a dizer o seguinte, que Abraão cria que mesmo das cinzas ele ressuscitaria o Isaque. Mas ele não iria ficar lá morto, ele ia continuar, ia descer com o menino para cumprir as promessas. Diga comigo, o meu hoje, diga, a bênção do meu hoje pode estar nas promessas do ontem. Porque ele pensou, Deus não vai se contradizer. Então, a voz que levou Abraão a ser firme, decidido, foi a voz das promessas de Deus. Mas eu pergunto, o diabo ficou de braços cruzados? Você já imaginou aquela noite antes de levantar cedo para sair? Já imaginou? Né? O Bruno tem um bebê, né? Pequenininho. Não, se você tiver 10, você não dá um. E aí, hoje, 9 horas da noite, Deus fala, Bruno, amanhã você pega um monte aí perto de Goiânia, aí nós vamos, você vai sacrificar o bebê. Irmão, como é que vai ser a sua noite? E depois você caminhar. Um menino vira e fala assim, pai, eu estou acostumado a ir fazer sacrifício com o senhor. Eu estou vendo aqui que tem lenha, tem tudo que precisa, mas tem uma coisa essencial que está faltando. O cordeiro, o sacrifício. Qual foi a resposta do pai? Deus, para si um cordeiro. Deixa eu te falar, não tenha medo de ser dizimista e ofertante, porque o cordeiro para essa provisão não é seu, é Deus que te dá. Diga para a sua alma sempre, minha alma, eu vou obedecer, eu vou semear, porque Deus sempre vai prover cordeiro para si, semente para si. O que diz Coríntios? É Ele que dá semente
para quem vai semear e pão para alimentar. Semente é para semear. O pão você pode comer, irmão. Pode fazer festa. Mas não come a semente de semear na casa de Deus, a semente da sua obediência, não. Não come, não. Porque não vai prestar, não. Então nós vamos andar nesse paralelo bíblico sobre a questão da restauração. A restauração sempre vai passar por esse princípio. Eu tenho uma fonte que tem as promessas, que é Deus. E eu tenho um inimigo que está falando no hoje, tentando colocar os meus olhos nas circunstâncias. O inimigo sempre diz, esse acontecimento que está acontecendo com você, que retórica, hein? Isso que está acontecendo com você é o fim. Mas o que diz Eclesiastes? O final das coisas é melhor do que o começo. E o escritor de Eclesiastes foi simplesmente o homem mais sábio antes de Jesus. O final das coisas é melhor. Eu já falei aqui uma vez, o pastor da igreja me colocou para organizar o maior congresso das 15 cidades do sul do Pará. Era um peso gigante. Há 20 anos atrás, esse congresso dava 7.000 pessoas facinho. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou enrolado. Pregador de São Paulo, do Rio, de Belém, de Fortaleza, cantor, irmão, você tinha que arrumar todos os colégios da cidade, galpão, e pôr colchão, mas virava um frevo. Era crente para tudo quanto era lado. Os 3 dias do evento, o líder e a equipe não dormiam, não. 1h da manhã a gente estava pensando de parar. 5 da manhã estava de pé, que era pão de queijo subindo, e vaca morrendo, e vai. Faltando 2 dias para o evento, eu ligo para o principal pregador, que era aquele que era o chama. O cara que estava com o nome assim. Atendeu uma pessoa na casa dele. Falei, quem é? Porque é muito engraçado. Você liga para o outro, aí você fala, quem é? Aí o outro pergunta assim, com quem mesmo você quer falar? Eu quero falar com fulano. Não, fulano está em Seul, na Coreia do Sul. Falei, como assim? Não, eu tenho uma agenda para ele pregar, começar a pregar aqui na sexta noite, será na quinta. Falou, não, ele viajou na quarta para Seul. Ele foi para uma conferência de pastores, ele foi ministrar num evento para 5.000 pastores, na igreja do Poyukshu, na Coreia do Sul. Aí eu fui lá na pessoa que ficou para mandar as passagens, acertar tudo certinho. Falei, ei, fulano, não, eu pedi para o deputado ver isso aí. Eu falei, rapaz do céu, sua sorte que eu sou crente. Falei, moço, você é louco. Eu tenho gente vindo de 50 cidades para cá por causa desse pregador, pastor de tudo quanto é lado. Você veio me dizer hoje. Não pensa no aperto que eu passei. Aí liguei para o outro falou, surgiu uma agenda muito boa e queria que você me liberasse. Aí liguei para o terceiro, que era o mais simples, estava começando. Falei, aí meu irmão, tudo bom? Tudo bom, pastor? Estou animado, pastor, estou no jejum, na oração. A bagaceira vai ser tremenda aí nesse congresso. Falou, pastor, e outra coisa, eu queria pedir para você não comprar passagem de avião para mim, manda o dinheiro do ônibus, porque eu economizo e deixo aqui para minha mulher, meus 2 meninos, para eles ficarem felizes. Pode deixar que eu vou de ônibus. Falei, meu irmão, mas é 2 dias, pastor, fique em paz. Eu vou lendo Bíblia dentro do ônibus, orando. Falei, cara, eu estou te ligando por um outro problema. Eu preciso que você pregue em 5 horários. Deixa comigo, pastor. Só ora para minha garganta não dá problema. Pode deixar. Aí peguei um pastor local, coloquei num horário, peguei outro, coloquei no outro. Mano, e o cara abriu a Bíblia no primeiro dia, João 3,16. Pregou todas as mensagens de João 3,16.
E pensa o tanto que Deus usou esse homem. Aí ligo para o cantor lá do Rio de Janeiro. Conversando com o cantor, está tudo certo, tudo certo. Chego aí na sexta-feira, meio-dia, tudo. Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou percebendo que você está abatido. Isso pelo telefone fixo. Deus manda dizer para você um texto que está lá, que melhor é o final das coisas do que o começo. E nós fizemos um big de um congresso com um cantor com a violinha e um único pregador. No último dia eu olhei para aquele cantor e falei, Deus, o Senhor falou através dele. Porque pensa num evento que Deus moveu, salvando, agindo, foi extraordinário. E aí, como a gente não teve esse tanto de despesa, o lucro do evento foi enorme e pôde abençoar a obra. Queridos, qual voz você vai ouvir? Porque eu poderia ter entrado em pânico e desespero. E o meu pastor presidente falou assim, ele me chamava de Chiquinho. Chiquinho, pode preparar na próxima reunião de obreiro que a sua cabecinha vai rolar. Ele falou, Chico, eu quero ver você explicar para o presidente da convenção e para mais de 1000 pastores que só vêm nesse evento para ouvir o fulano, quando ele chegar aqui, que o fulano não tiver. Falei, pastor, fica tranquilo, eu estou debaixo de uma palavra, de um rema. O Senhor no final vai dizer que valeu a pena. Mas a pressão era gigante. Qual voz eu vou ouvir? Eu recebi uma palavra profética. Vai dar certo, Deus vai te honrar. Foi o primeiro e o único que eu organizei, porque eu vim embora em seguida para cá, mas não vim fugir, não. Mas até hoje esse congresso é falado. Esse congresso teve as maiores caravanas. Teve uma igreja que trouxe, irmão, que levou 250 jovens, só uma igreja. Aquela fila de ônibus da mesma igreja. E Deus usou aquele homem simples, mas pensa no homem que estava no azeite, no óleo. Se deixasse, ele pregava 10 dias. Deus disse, o meu servo Jó é isso, eu penso isso. O diabo diz, o Senhor pensa isso porque o Senhor quer isso dele, e ele pensa isso do Senhor porque ele quer isso. Mas estava enganado. As motivações de Jó eram verdadeiras. As motivações de Jó eram bases para Deus se mover depois de toda a provação e restaurar. E restaurar. Querido, se a sua motivação estiver correta, os céus se abrem sobre você. Talvez você pense que quando você lê a Bíblia, você encontra alguns homens que Deus fez coisas assim que você fala, não, nunca vai fazer na vida de ninguém mais. Mas existe um padrão para Deus mover tanto. Primeiro, a pessoa está andando no propósito de Deus. E ao estar no caminho do propósito de Deus, ter as motivações corretas. Quando você sabe, eu estou fazendo a vontade de Deus, a motivação está correta, o inimigo fica amarrado. Ele não tem como agir. Não tem como agir. Não tem. Até quando alguém leva um prejuízo, Deus restitui. Deus age. Deus move. Deus move. Até quando parece que o inimigo teve a vitória, ele leva uma pancada depois e vê você prosperando, vê você abençoado. Então, se eu faço a vontade de Deus e a minha motivação está correta, vai ter unção na sua vida, vai ter provisão, vai ter socorro, vai ter promoção. Porque Deus sabe que Ele pode fazer e não vai perder você, e nem perder o investimento. Por que que Deus investiu tanto em Jesus nos 3 anos e os meses do seu ministério? Porque Deus sabia que ele estava na sua vontade e a motivação era extremamente correta. Por que que Josué teve tanto sucesso, Moisés, Davi, motivação correta? Deus sabia que o investimento dele não ia levar essa pessoa a ser arrogante, a deixar, a usar para si mesmo. Não.
Querido, da coisa mais simples que a gente faz na igreja, no reino de Deus, tem que ser feito com a motivação correta. Se você vai postar peixe ali, tem que ser com a motivação correta. Porque a questão não é o tamanho da bênção, a questão é a base da bênção. Às vezes, o que Deus vai exigir do pastor Evanildo para responder ele uma determinada vitória é 5% do que ele vai exigir, às vezes, para me dar a mesma vitória. Então, a gente precisa entender uma coisa: existe uma base para Deus mover, para Deus restaurar, para Deus agir. E essa base, ela é diferente, ela é única, mas é a minha atitude que vai determinar nessa base. E normalmente é a motivação. Por exemplo, por que seu filho quer ser médico? Ah, pastor, porque medicina dá muito dinheiro. Eu vou te falar uma coisa, está errado. Se essa é a única motivação, está errado. Se essa pessoa não vai ser um bom profissional. Porque ele não tem paixão, ele não tem um dom. Ele não está expressando o interesse por um dom que já vem do propósito de Deus. Por exemplo, tem gente que nasceu para ser enfermeiro, enfermeira. Fazem um trabalho extraordinário. A questão não é o título, não é a importância. Isso é o seu sacerdócio, isso é a sua chamada. A motivação está correta? Irmão, eu conheço viúvas com a pensão de R$ 1.500 que tem carro, que tem casa. Eu conheço pessoa ganhando 12, 15 mil que está endividado. Não está pagando um carro que é útil à família, não está pagando uma casa, um apartamento. Mas ruma tanto nó que está endividado. Endividado. Então, queridos, por que Deus, no final do livro, faz uma obra extraordinária em Jó? Motivação correta. A base correta. No processo, ele decidiu ouvir quem? Deus. Ouvir Deus. Você precisa olhar para trás e falar: ah, Deus falou comigo tal tempo. Eu tenho uma promessa. Irmãos, eu creio, se existir alguém que crê em restauração e restituição, eu estou nesse time. Eu nunca converso com você com um problema, mergulhado no problema. Eu já estou vendo a sua vitória amanhã. Tem hora que eu acho até que as pessoas pensam assim: esse pastor não entendeu a gravidade do meu problema, porque eu faço uma oração e vou para casa, tipo assim, amanhã ele já vai me ligar. A bênção vai chegar, ou vai resolver. É assim, irmão. Eu vou visitar um casal, aí o casal pinta um drama. Irmão, fala, meu Deus do céu, para resolver isso aqui, só se arrumar uma elite americana. Arrumar pelo menos 200 soldados super preparados. Eu vejo tão fácil de resolver. Eu vejo com tanta facilidade. Irmãos, que se eu for contar a minha história assim em detalhe para vocês, os primeiros 15 minutos vocês vão chorar. E vai dizer: meu Deus, que coitado desse homem. Eu deveria chamar Francisco das Dores. Porque, irmão, a minha história é complicada. Porque, irmãos, eu não acreditava nunca que Deus ia me usar. Nunca, não tinha como. Sabe o que é um fulano sem base? Futuro para mim só existia na palavra do dicionário. Eu vivi hoje profundamente desanimado, desacreditado. Se eu comer hoje está bom. Se eu puder fazer 2 refeições, glória a Deus. Eu não exigia nada de ninguém nem de Deus. Eu nem orava pedindo futuro, nada, eu não pedia. Não, se eu morrer aqui, indo para o céu, está bom. Mas tem um texto que a gente põe aqui naquela postagem lá da oração,
O povo está cativo na Babilônia, sem culto, sem sacerdócio, sem direção, escrava. Aí Deus fala assim para Jeremias: eu é que sei que pensamentos têm acerca de vós. São pensamentos de paz, de prosperidade. Ore pelo bem da cidade, porque prosperando a cidade, eu vou abençoar vocês. 70 anos depois, Deus leva o povo de volta. O povo chegou lá lamentando, se arrastando. Mas, irmão, o que teve de judeu que ficou rico, prosperou, inclusive que nunca voltou para Jerusalém. Ficou tão bem que não voltou. Qual é a voz que eu vou ouvir quando eu precisar de uma ação de Deus, da restauração? Eu preciso ouvir atentamente a voz do Senhor. Quando você lê as cartas do Apocalipse, uma frase predominante: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diga: eu sou igreja. Deus está falando desde o louvor. Quem tem ouvidos, ouçam. Não é escutar, é ouvir, pensar, meditar. E sair daqui e dizer: eu vou vencer. Se coloque de pé. Então, esse primeiro tópico dessa mensagem, eu quero dar continuidade depois, passa por esses dois princípios. Qual é a fonte que você vai ouvir diante das decisões que você vai tomar, diante do desafio? Deus constituiu Jó como seu advogado na terra. Deus confiou em Jó. Jó não sabia, mas ele havia sido constituído como advogado de Deus na terra para passar pelas duras provas, porém, para testemunhar de Deus. Se Jó naufragasse, irmão, não era a reputação de Jó que ia sofrer, era a reputação de Deus. Diga: eu vou lutar, porque a minha vitória honra o nome de Deus. A vitória de Jó honrou o nome de Deus. Então, depois nós vamos dar continuidade. Tem um material aqui para nós falar uns 5 semanas sobre restauração, mas nós vamos devagar, calma. Eu não vou pregar 5 domingos, pode ficar tranquilo. Nem 5 quinta-feira, pode ficar tranquilo. Eu quero que nesta noite você vai retornar para sua casa, vai passar ali pagar uma pizza para os seus meninos, para a mulher, vai levar no restaurante. As irmãs não falam amém, não? E os irmãos falam: misericórdia, pastor, me ajuda, eu estou tentando segurar esse cartão. Mas eu quero que você saia daqui com esse pensamento: eu posso escolher agir em fé, dizer como Abraão: nós vamos subir ao monte, adoraremos e voltaremos. Você pode dizer, como Jó, no último capítulo do livro: eu comecei, Senhor, conhecendo o Senhor mais ou menos, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu posso fazer uma leitura da minha vida melhor, me conhecer melhor, me arrepender de forma equilibrada, de forma justa, melhorar, porque agora os meus olhos te veem. Irmãos, quando Deus restaura, Ele restaura para que você se torne melhor, você veja melhor a si mesmo, os processos da sua vida, da sua casa, e também você cresça de conhecimento em Deus. Em Deus. Ajuda, chegou os irmãos aí, ajuda eles a sentar. Tem cadeira aqui na frente, Zé. Glória a Deus. Pastor Zé, um amigo nosso. Vamos orar. Pastor, como é que eu oro depois de ouvir essa mensagem? Você vai orar pedindo para o Espírito Santo. Espírito Santo, não deixe eu esquecer a voz que me deu a informação e a promessa. O que aconteceu com os discípulos no meio da tempestade? Esqueceram a fonte deles, a voz. Irmão,
Jesus disse, nós vamos entrar nesse barco e nós vamos chegar do outro lado. Eu penso que Jesus deve ter dado aquela irritada assim e falou, vocês estão me ouvindo? Nós vamos chegar do outro lado. E eu penso que ele ficou mais nervoso quando ele viu o discípulo. Já viu mulher tentando controlar a casa? Ela corre, ela escabela, ela joga o sapato para um lado, e controla. Porque a mulher faz 20 coisas ao mesmo tempo. A panela vai caindo, ela salva a panela, ela salva com o pé assim. Assim estavam os discípulos. Jesus levantou e falou assim, mas esse povo não aprendeu lição. Aquele que fez a promessa é fiel. Tendo dito, não falhará. Não vai falhar. Não vai. Eu sei que o pastor Evanil da família dele já passaram uns perrengues na vida. E talvez alguns na atualidade pensam que é o fim. Não é o fim. Vocês vão viver como nunca o melhor de Deus esse ano. Como nunca. Vocês vão viver o melhor de Deus. Irmão, eu estou pronto para coisas maravilhosas em 2021. O meu espírito, desde o culto da virada, que está numa alegria. Eu estou leve. Recente eu tomei um remedinho, fiquei mais leve ainda. Me deixou feliz, deixou a Mary feliz, glória a Deus. Porque a gente passa dos 15, o corpo sofre, desgasta. A gente tem que se cuidar. Porque senão a gente fica só igual o irmão Lázaro, pensa muito, mas não faz nada. Tem que pensar e agir. Diga 2021, é o ano da restauração. Eu vou ficar na base da Bíblia e eu vou responder à voz do meu Deus e eu vou calar as vozes externas. Irmãos, não vai faltar unção e oportunidade para a sua vida. Você está precisando de uma promoção no emprego? Vai ter promoção. Você quer mudar de negócio na direção de Deus? Vai ter direção. Vai ter direção. Se agarre às promessas. Não acredite no diabo nem no seu passado de derrota. Acredite em Deus hoje. Deus já te usou no ministério. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele vai usar muito mais hoje. Vocês viram o testemunho do pastor Rogério? Chegou aqui destruído, acabado, financeiro, espiritual. Não queria mais nem saber de altar, decepcionado. Está no São Luís. Deus usou muito o Rogério aqui durante um ano. Vai usar ele lá, vai usar a minha e a sua vida. Vai ser um ano tremendo. Vai ser um ano de bênção. Porque o meu falar, o nosso falar, que é um falar debaixo da unção. A gente não fala só para falar, não. A nossa fala, ela é uma fala profética. É uma fala em sintonia com a voz do Espírito Santo e a voz das Escrituras. Não é em sintonia a interesses estranhos, não. A liderança dessa igreja é equilibrada, arrumadinha. As nossas motivações estão corretas. O que a gente fala aqui, a gente fala com liberdade no Espírito e na palavra. Porque nós não estamos devendo nada para ninguém. Nós não temos acerto com A nem com B, com ninguém. A nossa comunhão e a nossa aliança é com o Espírito Santo, é com a Bíblia, é com Deus. Nós somos livres para servir a Deus. A minha base não é meu passado, é o que eu já acertei com Deus e vou tocar o barco hoje. Não fique preso ao passado. Ah, pastor, mas já pequei, já errei demais. Eu faço como Paulo, deixando as coisas que para trás fiz, deixo para trás. Prossigo para o alvo, digo o meu alvo. O meu olhar está no alvo, que é Jesus. Eu vou para o céu pelo meu esforço? Não. Você vai pelo céu porque você está andando com quem já sabe o caminho, o Espírito Santo.
Aí você vai chegar lá. Você vai ser arrebatado dessa terra no dia que a trombeta tocar. Tudo que você tiver conquistado foi para dar testemunho. Passei na melhor faculdade. Testemunho, Deus fez. Tive a melhor empresa, foi Deus. Criei os filhos da melhor forma, testemunho. Mas qual é o grande saldo? Eu vou ser arrebatado para a glória de Deus. Eu vou para os céus, porque por mais que eu viva uma vida boa nessa terra, sem a esperança do arrebatamento, isso é nada. O que Paulo falou? Se a nossa esperança se limita às coisas desse mundo, somos os mais miseráveis. Então, Bruninho, conquista tudo que você puder. Viu, Flávia? Fica rica, cresce, mas nunca tira o olhar do grande prêmio que é a salvação, o arrebatamento da igreja. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, há uma unção nesta noite, nesse lugar. Há uma unção de restauração. Visita a mente do meu irmão, da minha irmã. Toca, meu Deus, de forma extraordinária. Toca, meu Deus, aonde precisa de uma mão restauradora, nas emoções, no espiritual, no financeiro, nos sonhos, na história do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro o mover de Deus para você romper em 2021, você experimentar a restauração, promessa sendo cumprida, sendo realizada em Deus para todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Então vamos adorar a Deus. Abra sua boca, abra sua boca.